Olá pessoal, estamos aqui no canal Condomínio Alerta. Meu nome é Gustavo Veiga, eu sou advogado e hoje vamos trazer o seguinte tema: destituição de síndico. Ao abordarmos o seguinte tema, destituição de síndico, temos que ter em mente as formas como se dá essa destituição e quais as cautelas e cuidados que todos nós, síndicos profissionais, não profissionais, operadores de direitos e administradores de condomínio, temos que ter quando falamos em destituir o administrador do condomínio, o síndico. Temos que ter como referência aí a Lei 10.406 de 2002, que traz lá, desde do seu artigo 1331, a formação do condomínio edilício. Dentre as prerrogativas legais que instituem o condomínio edilício, existe lá no artigo 1333 a obrigatoriedade da formação da convenção condominial. Porque a convenção condominial ela passa a ser um conjunto de normas e regramento do sistema condominial que vai gerir aquela coisa comum, aquele ambiente condominial. Esta convenção, por si, ela deve ser levada ao cartório de registro de imobiliário para que ali seja registrada, para que surta o efeito que nós dizemos na área do direito, efeito erga omnes, ou seja, oponível contra todos aqueles que não só estão fazendo parte daquela esfera condominial, bem como para outras pessoas que fazem parte do lado exterior do condomínio, mas que de alguma forma possa ter alguma relação com aquela esfera condominial. Lá no artigo 1333 do Código Civil, estipula o seguinte: o artigo 1333 fala que a convenção que constitui o condomínio edilício deva ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, 2/3 das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direitos sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham a posse ou detenção. Exatamente aquilo que eu falei para os senhores. O artigo 1333, ele dá a forma como a lei interna, aquela convenção condominial, vai reger, vai administrar todos os condôminos, todos aqueles ditos titulares de direitos de uma fração ideal do direito real sobre a propriedade, bem como outras pessoas que fazem parte com direito de posse e uso sobre aquele bem do condomínio. A lei diz ainda o seguinte, no seu artigo 1333, parágrafo único, fala o seguinte: para ser oponível contra terceiros, a convenção do condomínio deva ser registrada no cartório de registro de imóveis. Exatamente. Como falamos, para que haja essa extensão de poderes de organização interna do condomínio, para que ela possa prevalecer sobre, além dos administrados internos, condôminos ou possuidores de direitos sobre aquela propriedade, aquela unidade, ela deva ser levada a registro de imóveis para que também aquelas normas, aquela lei seja oponível contra terceiros, contra qualquer pessoa que queira ingressar naquela esfera condominial e de alguma forma ali exercer alguma influência, como uma relação contratual, como alguma prestação de serviço, deva seguir aquelas regras impostas pela convenção. E o Código Civil vai além. Ele diz o que é o seguinte para a gente no artigo 1334. Além das cláusulas referidas no artigo 1332 e da que os interessados houverem por bem estipular, a convenção determinará. Que ela, entre as obrigações que a convenção possa determinar, ela fala o seguinte: fala das cotas proporcionais e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos, ou seja, as cotas condominiais, como é que vai se dar a criação das cotas, por fração ideal, em regra, por fração ideal das unidades, vai estipular ali os custos, os ordinários, para que a gente chegue àquela taxa condominial a ser paga pelos condôminos. Ela continua. Sua forma de administração, inciso 2º. E é aí que nós devemos começar a nossa análise do nosso vídeo de hoje, onde é inserido a figura do síndico nessa relação condominial. O artigo 1334, inciso 2º, quando fala, além das atribuições previstas na convenção, ela também pode estipular e deve estipular o quê? Sua forma de administração.
Pois é, se nós temos um conglomerado, um microsistema condominial de pessoas, temos que ter alguma organização. A forma com que as leis, as regras vão operar para que aquela convivência entre os condôminos seja harmônica. Para isso, assim como pegando prestado a figura de uma empresa, a empresa tem que ter o seu gerente, o seu CEO, o seu responsável, o seu diretor, para que ele, com o poder de mando, o poder de representação, possa delegar atribuições e reger, assim, administrar aquela empresa. Na esfera condominial não é diferente. Para que possamos ter uma boa administração, uma forma de administração, temos que ter automaticamente um administrador. Daí surge a importância e a relevância da figura do síndico. Hoje em dia, obviamente, a sistemática do Código Civil já trouxe uma amplitude muito maior para a figura desse administrador pessoa física. Hoje é plenamente possível, como todos nós sabemos, a existência de pessoas jurídicas, de empresas de administração, de síndicos profissionais, que pode ser pessoa jurídica ou pessoa física, que também vai fazer parte dessa gestão condominial, na figura de administrador. Então, quando falamos que a convenção ela é obrigatória, ela pode ser e deva ser levada a registro de imóveis para que tenha o efeito erga omnes, e aí nasce dentro da sua atribuição o poder de administrar, e para que essa administração seja efetiva temos que ter a figura de um administrador, nasce para a gente aí a obrigatoriedade da existência de um síndico, pessoa essa que levará a responsabilidade. Digo, sempre 3 responsabilidades temos que ter em mente aqui. Vai a nossa primeira dica de ouro. O síndico, ele é responsável pela administração, ou seja, ele tem uma responsabilidade administrativa, ele tem uma responsabilidade civil sobre os seus atos e, algumas das vezes, a responsabilidade criminal pelos atos que podem ser ativos ou omissivos. Então, dito isso, nós vamos lá para a administração do condomínio. Lá na Lei 10.406 de 2002, o nosso Código Civil, na seção 2, fala da administração do condomínio. E aí nos referenciamos ao artigo 1347, que diz o seguinte: a Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino. Olha aí, pessoal, a possibilidade do ingresso do síndico profissional, das administradoras de condomínio. O próprio Código Civil já prevê essa possibilidade na sua redação. Para administrar o condomínio por prazo não superior a 2 anos, ou qual poderá renovar-se. Então, em regra, temos aí a figura de um administrador, chamado síndico, que terá o poder de administrar o condomínio, que esse poder de administração terá um prazo esse não superior a 2 anos, que poderá ser renovado. Pois bem, quando falamos nesse poder que o Código Civil dá, o artigo 1347, temos que ter em mente o que, senhores? Você, síndico profissional, não profissional, administrador. Eu passo a dizer aqui que nós temos que pensar em 3 elementos básicos quando queremos falar em destituição de um administrador. O Código Civil prevê a sua constituição. Diga-se de passagem que a constituição do síndico tem que ser feita por meio de uma assembleia condominial. Em regra, nós temos aí, quero colocar só como uma forma didática de se entender que existe o meio de eleição ordinário, né, ou de destituição, melhor dizendo, ordinário, e o meio de destituição extraordinário. Quando eu quero falar que há um meio de destituição do síndico de forma ordinária, é quando o seu mandato termina, quando o síndico eleito em Assembleia Geral convocada para essa finalidade, normalmente na Assembleia Geral Ordinária, onde há prestação de contas, previsão orçamentária e a eleição do síndico, em cada condomínio vai se estabelecer que o mandato do síndico será ou de 1 ano até 2 anos. Supondo aqui que o mandato do síndico terminou. O que via de regra deve ser feito? Convocado uma assembleia para uma nova eleição de síndico. Se esse síndico que terminou seu mandato quiser sair por razões particulares ou
a Assembleia, por assim entender, escolher, eleger um novo síndico, estamos falando de uma forma ordinária, uma forma que não se caracteriza uma penalidade ou qualquer irregularidade que o síndico possa ter cometido para estar deixando a sua função. Então aí digo que essa foi uma forma ordinária. Porém, existem casos, existem muitos condomínios onde a troca do síndico ela se faz necessária por motivos alheios à questão só do término do seu mandato, mas sim por uma falha na administração, um ato omissivo ou não do síndico que gerou a necessidade da sua substituição. Por isso, em regra, eu falo que temos que ter o cuidado para analisarmos 3 pilares na hora da destituição. Uma é respeitar a vontade da Assembleia, sendo destituído por motivos ordinários ou extraordinários, quem tem o poder de fazê-lo é a Assembleia. Quando falamos em destituir um síndico de uma forma extraordinária, ou seja, por algo que ele fez ou deixou de fazer, temos que ter aí uma palavrinha em mente chamada motivação. O que motivou aqueles condôminos que convocaram a Assembleia ou o próprio síndico a destituí-lo? Então, esse segundo pilar seria a motivação. E o terceiro e último pilar seria o quórum. Muitos de vocês vão perguntar, mas doutor, existe um quórum qualificado para a destituição do síndico? Não. A resposta é que o quórum para a destituição do síndico é o quórum simples dos condôminos presentes na Assembleia convocada para aquela finalidade. E aí passamos à análise do artigo 1349 do Código Civil. O que diz o artigo? A Assembleia especialmente convocada para o fim estabelecido no parágrafo 2º do artigo antecedente poderá, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas ou não administrar convenientemente o condomínio. Vejam bem, fazemos aqui uma pausa para reflexão sobre o artigo 1349. Ele aponta aqui 3 pilares, 3 justos motivos. Lembra o segundo pilar? O primeiro é feito por uma Assembleia, o segundo é a motivação. Então temos aí, sobre a motivação, esse segundo ponto, 3 outras ramificações, 3 justificativas, motivos para o afastamento do síndico. O primeiro é que praticar irregularidades. Veja bem, o artigo 1348 do Código Civil elenca todas as obrigações legais do síndico para com um condomínio, como administrador. E pessoal, quando eu falo síndico, eu estou fazendo aqui uma abrangência extensiva, eu não estou falando só daquele síndico condômino ou não condômino, inquilino, eleito para administrar o condomínio. Eu também falo dos síndicos profissionais e das empresas de administração condominial. Isso vale para todos que carregam sobre si a responsabilidade de administrar, civil e criminal, sobre o condomínio. Então veja bem, praticar irregularidades. O síndico feriu veementemente qualquer um dos artigos da convenção ou do regimento interno. Ele pratica uma falta administrativa? Sim. Podendo transmutar aí numa falta que venha a atingir a esfera civil também, provocar lesão ao condomínio, né, ao patrimônio do condomínio, por exemplo, ou a direitos do condomínio, né? E aí diga-se condomínio, aquela figura que não é uma pessoa jurídica, mas que representa todos os condôminos ali. Ele pode ferir alguma das cláusulas da convenção que traga esses efeitos, essa mácula ao direito dos condôminos. Então, praticar irregularidade é a primeira. Segundo que o Código Civil traz, não prestar contas. Veja que uma das obrigações inerentes ao síndico, principalmente nas Assembleias Gerais Ordinárias, que ocorrem uma vez a cada ano, geralmente no primeiro trimestre do ano, e isso vai variar de cada condomínio, a obrigação do síndico é 3 bases: prestar contas, fazer a previsão orçamentária e, algumas vezes, quando necessário, eleger aí novo corpo administrativo. Essa é uma das obrigações, na verdade, da Assembleia Geral Ordinária. Mas o síndico, ele tem por obrigação dele, como gestor, levar a Assembleia à prestação de contas e depois à previsão orçamentária. Então, se o síndico não prestar corretamente as contas, isso gera motivo para seu
afastamento. Inclusive, vejam bem, o desdobramento na esfera civil, porque existe uma ação prevista para cobrar do síndico a prestação de contas. Exatamente, é aquela ação chamada ação de prestação de contas, onde qualquer condômino que se sentir lesado, que não concordar com aquelas contas prestadas e, principal, aquelas contas não forem aprovadas pela Assembleia. E aqui faço um adendo, um parênteses, para explicar aos senhores que muitos aí ainda fazem uma confusão com relação ao Conselho Fiscal, a participação do Conselho Fiscal no condomínio. Não é o tema do nosso vídeo, mas é importante aqui fazer um breve apanhado que não é o Conselho Fiscal que aprova ou reprova as contas do condomínio. O Conselho Fiscal tem como único e principal papel previsto no Código Civil de 2002, que é fiscalizar as contas do síndico e após essa fiscalização, emitir um parecer favorável ou desfavorável às contas. Contudo, esse parecer, existindo esse Conselho Fiscal, óbvio, porque não sei se os senhores sabem, mas a existência do Conselho Fiscal hoje, ela é facultativa nos termos da lei. Mas, deixando isso para um próximo tema, que será um tema muito importante aí, falar sobre o Conselho Fiscal, temos que a Assembleia é que aprova as contas do síndico. Tanto é que eu posso ter um parecer negativo do Conselho, mais uma aprovação de contas por parte da Assembleia. Então, se esse síndico não prestar as contas, ele sofre a sanção de afastamento, podendo ser afastado das suas funções, inclusive na esfera civil com uma ação de prestação de contas. E aí, provado que ele não prestou devidamente as contas, ele pode sofrer uma sanção, inclusive pecuniária, de devolver aos cofres do condomínio determinada quantia e, quem sabe, até uma condenação em danos morais, tamanha seja a lesão que esse síndico gerou ao condomínio e, em consequência, aos condôminos. Então, como segundo pilar, não prestar contas. E por último, o que o Código Civil traz, 1349, é o quê? Não administrar convenientemente o condomínio. E aí nós temos uma interpretação que devemos fazer, e aí é muito importante você, gestor, administrador, condômino, que queira se reunir, que tenha problemas aí internos dentro do seu condomínio. Veja, se vocês hoje tem algum problema na esfera condominial de ordem administrativa e não sabe como resolver, deixo aqui o meu apelo como advogado militante na área, especialista na área condominial, não deixe de esclarecer suas dúvidas com o seu profissional, o profissional de sua escolha, de sua confiança. Referende sempre um advogado, busque um advogado especialista na área condominial para discutir os problemas do seu condomínio e tentar, na medida do possível, solucionar. Caso não haja uma solução e a solução, na verdade, seja o afastamento do administrador, faça isso de forma correta, pelo menos busque, você condômino que tenha dúvidas sobre isso, busque uma orientação profissional. Isso é muito importante, não só você condômino, mas também você administrador de condomínio, empresa administradora. Tenha sempre um parecer jurídico. Afinal, já está lá no nosso estatuto, né, que o único profissional competente e gabaritado para emitir pareceres de ordem jurídicas, dar aconselhamentos, é o advogado. Então, voltando aqui para a nossa sistemática, administrar convenientemente o condomínio. Se você, síndico, não tem uma administração clara, transparente, efetiva, seguindo os ditames legais da sua convenção, regimento interno e principalmente do Código Civil, você está praticamente cometendo um ato infracional, um ato administrativo de não seguir convenientemente o condomínio. E aí, obviamente que existe uma discussão muito grande, o que vem a ser administrar convenientemente. Será que é convenientemente aquilo que não convém a determinados condôminos, ou a um condômino, ou a todos os condôminos? Para dirimir essa dúvida, na verdade, não existe uma regra. O que é administrar convenientemente? Eu busco aqui esclarecer que um síndico, para ter uma administração conveniente, ele, em regra, ele tem que seguir as normas legais. Se você, síndico, está na função, nessa cadeira aí, na função de síndico de um condomínio, não se preocupe em agradar a todos. O que você tem que se preocupar é em seguir as regras, seguir
a lei interna do seu condomínio, digo, a convenção, regimento interno, e seguir o que dispõe o Código Civil. Uma vez feito isso, as chances de qualquer condômino ou qualquer terceiro de fora impugnar sua candidatura, impugnar sua função, dizendo que você não administra corretamente um condomínio, é muito mínima, quase nenhuma, pois você está exercendo sua administração nos moldes da lei. Bom, e aí, seguindo para essa questão de administrar convenientemente. Bom, fica aí uma discussão ainda a ser dirimida entre os condôminos. Será que esse síndico está atendendo às nossas necessidades? Está administrando o condomínio como deva ser administrado? Porque cada esfera condominial, pessoal, tem suas características próprias e sua forma de ser administrada. Não há uma receita de bolo que possa ser implementada em todo e qualquer condomínio. Todo e qualquer gestor tem que seguir essa regra aqui, que está disposto nesse livrinho, e assim terá uma administração perfeita e harmônica. Isso é falso, isso não é uma premissa verdadeira, porque às vezes determinadas regras que se operam em um condomínio não vão se operar perfeitamente em outras. Então, na verdade, administrar a casa de vocês, cada condomínio, vai da sistemática de cada condomínio, como é aquela população daquele condomínio, como eles melhores se organizam, se entendem, como eles vão seguir melhor aquele regramento. Obviamente, como eu disse, existem regras básicas, basilares, que devam ser seguidas, principalmente aquelas previstas no Código Civil, na parte dos condomínios edilícios. Porém, há outras regras até de cunho moral, né, do dia a dia do condomínio, que isso será moldado, será lapidado conforme cada condomínio. E aí, temos o seguinte. Para discutir essa questão da administração conveniente do síndico, os condôminos devam se organizar, porque em regra, pessoal, olha só, se eu tenho um administrador que ele está pecando na sua administração, você acha se algum condômino chegar a ele, seu fulano, ou senhora fulana, ou empresa tal que administra, pode convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para discutirmos a sua permanência como gestor, ou como gestora, ou como empresa gestora desse condomínio? Porque achamos que você não está administrando convenientemente. Vocês sinceramente acham que esse síndico ou síndico administrador de bom grado irá convocar uma assembleia para se acusar, para apontar para si mesmo, com um olhar para um espelho e falar: nossa, eu estou errando, estou pecando, não estou administrando convenientemente o condomínio? A probabilidade que isso ocorra é ínfima. Então, a lei trouxe uma saída para isso, para que não haja um conflito de interesses e o condomínio fique engessado com aquele administrador que não está administrando convenientemente, está falhando, está pecando, de repente trazendo até graves prejuízos ao condomínio, possa ser afastado do seu cargo. Como é? A convocação dessa Assembleia Geral Extraordinária poderá ser feita pelos condôminos, com aí sim o quórum qualificado de 1/4 dos condôminos. Ou seja, sempre 1/4 dos condôminos poderá convocar a Assembleia Geral Extraordinária se o síndico assim não o fizer. E aí temos o seguinte, o artigo 1355 fala o seguinte: as Assembleias Extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por 1/4 dos condôminos. Está aí a previsão legal, a base legal que dá sustentáculo aos condôminos que queiram convocar uma assembleia com esse fim específico de discutir aquela administração daquele condomínio, apontar as falhas e irregularidades contra aquele administrador. Digo que tudo, mesmo que não seja uma esfera judicial, pessoal, é muito interessante e muito importante que se criem evidências, bases para afastamento daquele síndico. Então busquem de novo uma orientação de um profissional capacitado, um advogado que possa orientar os senhores e senhoras a formar esse instrumento probatório, as evidências que deverão ser levadas à Assembleia para apontar a má administração daquele síndico, para que seja dado, inclusive a ele, ali em Assembleia, o direito ao contraditório e ampla defesa, de repente aprovar que, não, na verdade isso foi uma falsa percepção dos senhores, olha, eu fiz isso e está aqui a prova, e fiz de forma correta. Enfim, é o momento para se deliberar e decidir se de fato aquele ato
ativo ou omissivo do síndico gerou dano, gerou mácula ao seu dever de administração, ok? Seguindo, temos que abordar que qualquer das faltas cometidas pelo síndico, sobre que ele deva fazer ou não nos moldes do artigo 1348, é motivo justo para o seu afastamento. Então, se o artigo 1348 traz todas as obrigações do síndico, qualquer mácula, qualquer lesão àqueles deveres ali, é um justo motivo. Então eu vou rapidamente ler para os senhores o que diz o artigo 1348 do Código Civil. Compete ao síndico convocar a Assembleia dos Condôminos, representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns, dar imediato conhecimento à Assembleia a existência de processo judicial ou administrativo de interesse do condomínio, cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as deliberações da Assembleia, diligenciar e conservar a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores, elaborar o orçamento de receita e das despesas relativa a cada ano, cobrar dos condôminos a sua contribuição, bem como impor e cobrar as multas devidas, prestar contas à Assembleia anualmente e quando exigidos, e realizar o seguro da edificação. Veja, nós temos aí 9 itens a serem seguidos à risca pelo administrador de um condomínio. Esse síndico, se falhar com qualquer uma dessas suas atribuições, estará sujeito à cassação de seu mandato, ao afastamento da administração do condomínio. Como disse, o quórum para aprovação desse afastamento é um quórum simples dos presentes na Assembleia. Pois bem, gente, o que eu queria trazer aqui a vocês é o quão importante é a figura sua, síndico de um condomínio. Tanto faz se você é um síndico não profissional, síndico profissional ou administrador. A receita, se assim há por dizer que existe uma receita, é siga o que a legislação diz. De novo, não se preocupe da qualidade de síndico, se você está agradando a um ou a outro, ou está desagradando a um a outro. O importante é, uma vez eleito para administrar aquela massa condominial, que seja feito nos moldes e nos termos da lei, seguindo a convenção, regimento interno e o Código Civil ou outras leis pertinentes ao mundo condominial. Porém, sempre, digo sempre, assessorado de bons profissionais. Se você é um síndico não profissional e tem deficiência administrativa, busque junto a terceiros, a uma empresa gestora e administradora de condomínios, a um escritório referenciado de advogados que militem na área condominial, suporte jurídico e suporte administrativo, inclusive também suporte contábil, um bom contador, pois, como eu costumo dizer, condomínio não se constitui, não é visto como uma empresa, pessoa jurídica, porém, o condomínio deva ser pensado e administrado como se uma empresa fosse, né? É passível de direitos e obrigações, contrair obrigações, serviços, muitas das vezes na qualidade até de consumidor de um serviço. Então, não deixe que a sua administração vá à ruína por falta de zelo, por falta de conhecimento. Busque os profissionais, cada um em sua área de atuação, que traga esse conhecimento e juntos possam fortalecer essa administração. Espero ter ajudado a todos, que esse vídeo tenha sido muito elucidativo, tenha ajudado você, administrador, síndico profissional, não profissional, corretores de imóveis, a conhecer um pouquinho mais dessa responsabilidade que pesa sobre o síndico e a forma que deva ser dada para o seu afastamento. E, em último caso, esse síndico, esse administrador que não gerir convenientemente o condomínio ou falhar em suas atribuições deva ser afastado, porém de uma forma ordeira, seguindo os ditames da lei. Obrigado a todos, espero que tenham gostado muito desse vídeo. Se gostaram, compartilhem, toque o sininho e breve estaremos trazendo mais informações para vocês. Obrigado.